Oi pessoal, meu nome é Helena, eu sou professora dos ângulos Itu e Salto e estou aqui para falar do nosso top 5 em gramática, que é a minha área de atuação, né? Como vocês sabem, a gente trabalhou com o Enem, as últimas 5 provas do Enem, a gente trabalhou, se debruçou sobre elas e pesquisou estatisticamente quais foram as questões que mais caíram de matéria em matéria. E em gramática, nós vamos trabalhar com aquelas coisas que mais foram pedidas e solicitadas. A gramática no Enem é um assunto importantíssimo, como todas as outras são, mas no Enem ela trabalha muito a questão de uso da gramática, menos aquela nomenclatura técnica mais pesada que a gente aprende na nossa gramática e dos ensinos fundamental e tudo, e mais o exercício da gramática como uma ferramenta de trabalho mesmo, de escrita, de interação social e de cidadania também, né? Por que não? Vamos lá. Então, em quinto lugar, o que a gente pesquisou foi a questão da progressão temática. E o que é isso? Nada mais é do que você pegar um texto e ir alinhando elementos coesivos de forma a tornar esse texto uma coisa íntegra, una, e uma coisa coerente. Então, nesses recursos coesivos, o Enem às vezes pergunta assim, bom, o uso do então está a serviço de quê? E aí ele coloca opções e você vai então encontrar uma alternativa que traga essa questão da progressão temática. Esse foi o quinto lugar. No quarto lugar, a gente tem as variedades linguísticas, e aí é um campo riquíssimo, né, de conhecimento, porque a variedade linguística tanto pode abranger etnias, quanto regiões, dialetos de tribos, os geeks, os médicos, o publicitês. Então as variedades linguísticas têm uma riqueza muito grande e o Enem também explora isso. E espera que o candidato consiga identificar essa variedade linguística, quer dizer, por que o determinado autor escreveu desse jeito? Por que ele escolheu escrever se e não você? E aí ele espera que o candidato reconheça aqui o recurso que possibilita a variedade linguística acontecer, tá? Depois disso, o terceiro lugar são as funções da linguagem. Aí vem função fática, aquele monte de nomes que a gente aprende, que o Enem também não cobra assim, como nomenclatura. Ele cobra como exercício. Então, por exemplo, o personagem tal, nesse trecho aqui, usou o né, o tá, para evidenciar o quê? A necessidade de entrar em contato próximo com o seu interlocutor. Então, as funções da linguagem são cobradas sim, com muita frequência, mas sem também a nomenclatura. Elas são cobradas assim, por que é que você... É aquela história da modulação, né? Por que é que você escolhe uma determinada linguagem para entrar em interlocução com uma determinada pessoa ou um determinado esquema, uma situação. Então essa questão das funções da linguagem está bem explorada aqui com 9 questões, vai vendo. Em segundo lugar, a gente já salta, olha só, para 16 questões que foram pedidas nesse período, que são os famigerados, como diria Guimarães Rosa, gêneros discursivos, gêneros textuais. O Enem trabalha essas duas nomenclaturas com tranquilidade, ele não faz distinção e mostra assim. Então ele fala, o gênero carta, e às vezes coloca uma canção e pergunta por que ele se aproxima do gênero carta. Espera que o candidato reconheça os parâmetros daquele gênero específico e possa tranquilamente responder, tá? Esse veio com 16 questões. E esse, que teve quase lá, é o recurso argumentativo, estratégia argumentativa, que nada mais é que intenção. Então, o Enem pergunta assim, essa repetição deliberada de palavras acontece por quê? Qual é a intenção precípua, né? Quer dizer, que está imbricada lá naquele texto. Qual é a intenção do autor? É enfatizar uma determinada coisa? E tudo isso aqui se relaciona muito com a ideia da interpretação de texto, né, gente? O que é que a gente, avançando aí nesse caminho aí todo que a gente percorreu sobre esses últimos 5 anos, né?
Qual foi a intenção do elaborador da prova do Enem? Era entender até que ponto esse candidato tem o domínio dos recursos da língua, sabe? Dos recursos da gramática, que não vai simplesmente usar aquilo de uma forma mecânica. Ele consegue perceber sutilezas, ele consegue perceber ironias, ele consegue perceber os ires e vires do pensamento. Se ele está diante de uma crônica, você percebe que então não estamos falando só de gênero textual, estamos falando como lidar com esse gênero textual e por que não também entender que esses gêneros são fluidos, que não são aquela coisa assim fechadona, que às vezes existem possibilidades, poesia, às vezes numa notícia tem uma narrativa e outras possibilidades. Então, gente, o que temos é isto. Nós estamos a poucos dias da prova, né? Esperamos que vocês estejam assim muito motivados. É uma prova que vai premiar bastante vocês como leitores, como aquele leitor sagaz, aquele leitor que olha um pouquinho além daquele texto que está exposto para ele. Nós fizemos isso assim com muito cuidado, muito carinho. Não está sendo uma coisa leviana que qualquer coisa a gente colocou, não. Foi um trabalho muito sério que todos nós, professores envolvidos no projeto, conduzimos, e a gente espera que ajude vocês a mirar, fazer aquele foco final e se darem muito bem na prova, tá? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.